Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que, nossa, sempre gera muita conversa. Gênesis capítulo 6. É uma parte da Bíblia cheia de drama, mistério, né? E umas consequências assim gigantescas. E para guiar nossa exploração, a gente está usando aqui anotações e comentários de duas Bíblias de estudo bem conceituadas, a Roma e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Exato. Elas ajudam a gente a ter uma visão mais ampla das interpretações, dos pontos que o pessoal debate há séculos, né? E a nossa ideia aqui é, ir além do óbvio nesse capítulo. Vamos investigar essa história da corrupção humana que tomou conta de tudo, tentar entender quem são os tais filhos de Deus, os nefilins, por que Deus decide pelo dilúvio e, claro, a figura central do Noé. Queremos ver as diferentes camadas que essas bíblias de estudo trazem para a mesa. Então vamos começar a desembrulhar isso. Olha, o capítulo já começa com um cenário bem pesado, a humanidade está crescendo, né? Cumprindo lá o multiplicai-vos de Deus. Só que junto com esse crescimento, a maldade também dispara. Gênesis 6, verso 5, é muito forte, diz que viu o Senhor que a maldade do ser humano se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Uau! É devastador, né? E essa descrição ela não está ali à toa. Ela prepara o terreno, teologicamente falando, para a ação drástica que vem depois, que é o dilúvio. Tem uma ironia meio trágica aí. A ordem para multiplicar foi seguida, mas o resultado foi a multiplicação do mal, uma distorção total do plano. O texto até fala depois que a terra estava cheia de violência, a corrupção virou regra. E bem no meio disso tudo vem um dos trechos mais, enigmáticos da Bíblia inteira, eu acho. Gênesis 6, versos 2 e 4. Fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram esposas. E logo depois fala dos nefilins. Aí a coisa fica interessante de verdade. Quem eram esses filhos de Deus? As fontes que a gente está usando deixam claro que, não tem uma resposta só, né? Com certeza. É um debate longuíssimo. As fontes, tanto a Roman quanto a NAA, elas mapeiam isso bem. Elas destacam umas 3 interpretações principais. A primeira, que é bem antiga e teve muita influência, identifica esses filhos de Deus como anjos, seres angelicais mesmo, que teriam saído do seu lugar. Essa leitura se apoia em textos como 2 Pedro 2,4, Judas 6, que falam de anjos que pecaram e foram presos. Ah, sim. Mas aí tem aquela passagem em Mateus 22, onde Jesus diz que os anjos no céu não se casam, né? Como que essa visão dos anjos caídos lida com isso? Essa é a objeção clássica, e os comentários registram sim. Uma linha de resposta é que Jesus estaria falando dos anjos fiéis lá no céu. Não necessariamente do que anjos rebeldes poderiam fazer aqui na Terra, sabe? Quebrando limites. Outra possibilidade é que essa união foi algo totalmente fora da curva, uma transgressão mesmo. É uma tensão que continua na interpretação. Entendi. Faz sentido a tensão. E quais as outras possibilidades que as fontes trazem? Bom, a segunda interpretação, que também é bem conhecida e está lá nas notas, sugere que os filhos de Deus seriam a linhagem boa, a de Sete, lembra? E as filhas dos homens seriam as descendentes da linhagem, digamos, mais afastada de Deus, a de Caim. Nesse caso, o grande problema seria a mistura, a quebra da separação entre quem seguia Deus e quem não seguia. Esses casamentos mistos teriam levado à corrupção geral, tanto moral quanto espiritual. O foco aí é mais na deterioração da fé humana mesmo. Essa visão parece mais focada na dinâmica aqui na Terra, entre os grupos humanos. Mas ainda fica a dúvida sobre os nefilins e a reação tão forte de Deus, né? E a terceira opção? A terceira, que também aparece nos estudos, propõe que filhos de Deus era um título para governantes poderosos, tipo reis, nobres, talvez até juízes que abusavam da autoridade. Parece que algumas culturas antigas ali do Oriente Médio, reis eram chamados assim, filhos dos deuses ou algo parecido. O pecado, então, seria o abuso de poder mesmo, a tirania. Esses caras poderosos tomando as mulheres que queriam, talvez à força, sabe? Formando haréns,
Uma poligamia meio déspota. Isso bateria com a descrição da terra cheia de violência. Mas olha, o ponto-chave, e as duas bíblias de estudo batem nessa tecla, é que o texto de Gênesis mesmo não diz, não crava, não diz eram anjos ou eram reis, ponto final. Cada visão tem seus argumentos, suas dificuldades, o debate continua. Mas talvez o mais importante não seja nem saber exatamente quem eram. Talvez seja perceber como essa história toda mostra uma preocupação imensa com a quebra de limites, sabe? Sejam entre o divino e o humano, o sagrado e o profano, ou entre justiça e tirania. E como essa quebra contribuiu para o caos que levou ao dilúvio. Essa ideia da quebra de limites é forte mesmo. E aí, grudado nisso, vem os Nefilins, versículo 4. Naquele tempo havia Nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E que esses filhos eram valentes, homens de renome, gigantes, heróis, guerreiros. O que são os Nefilins, afinal? Pois é, o próprio termo hebraico Nefilim já é um enigma. Os comentários mostram que a raiz da palavra nafal significa cair. Daí, alguns traduzem Nefilim como os caídos. Outra linha, que vem lá da Septuaginta, tradução grega antiga, é que significa gigantes. O texto chama eles de Diborim, que é tipo poderosos, valentes, heróis, e homens de renome, famosos na época. E o texto diz que eles já existiam antes dessas uniões, e que também vieram depois como resultado delas. É meio... E aquela outra passagem lá em Números, que os espiões de Israel dizem que viram Nefelins em Canaã e se sentiram como gafanhotos. Isso não confirma que eram gigantes mesmo? os comentários pedem um pouco de calma com essa passagem de Números. Pode ser um exagero, sabe? Os espiões estavam morrendo de medo. Talvez usaram essa lenda antiga dos Nefilins para justificar o pânico deles, a falta de vontade de invadir a Terra. As fontes também dizem que a ligação exata entre os Nefilins que já existiam e os que nasceram dessas uniões não está super clara no texto hebraico. A união gerou mais Nefilins ou gerou gente parecida com eles em força e fama? Fica essa névoa. É impressionante como poucas palavras geram tanta discussão por tanto tempo, né? Bom, diante desse quadro todo de corrupção, uniões estranhas, a reação de Deus é descrita de um jeito muito, muito emocional. Primeiro, Deus limita o tempo, ou da vida humana, ou o tempo até o dilúvio, para 120 anos, no verso 3. E depois, nos versos 5 a 7, vem aquilo que eu citei antes, que é impactante. Viu o Senhor, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Essa ideia de Deus se arrepender, ter o coração pesado, é visceral. Deus. Os comentários explicam bem. O verbo hebraico nasham, que traduzem como arrependeu-se, não quer dizer que Deus errou ou foi pego de surpresa, não é isso. É um jeito de expressar para a gente poder entender a profundidade da tristeza dele, do pesar, do desapontamento com a maldade que tinha dominado a criação. O pesar no coração reforça essa imagem de dor divina mesmo, diante da ruína do projeto. E sobre os 12 anos, do versículo 3, as fontes ajudam a entender se há um limite novo para a idade das pessoas ou se era o tempo que faltava para o dilúvio chegar. Olha, os guias de estudo mostram as duas interpretações principais. Alguns acham que foi um decreto ali. A partir de agora, o limite de vida vai ser mais ou menos 120 anos. Outros, e talvez essa visão se encaixe melhor no contexto ali, do anúncio do dilúvio logo em seguida, interpretam os 120 anos como um tempo de espera, uma última chance, sabe? O prazo final antes do julgamento cair sobre a Terra. De qualquer forma, a decisão de destruir quase tudo mostra a gravidade da coisa. A corrupção era sistêmica, tinha tomado conta. Mas aí, como acontece muito nessas histórias, né? No meio do anúncio do juízo, aparece uma luz, uma esperança. Noé. O versículo 8 é um ponto de virada total. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o verso 9 descreve ele, homem justo e íntegro ou reto entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que significa exatamente ser justo e íntegro aqui? Era perfeito? Não,
perfeito, não. Os comentários ajudam a gente a ir fundo nisso. Justo, em hebraico tzadik, geralmente tem a ver com agir certo segundo o padrão de Deus, ter retidão ética nos relacionamentos. E íntegro ou reto, que vem de tamim, é mais que só não ter falhas. As notas explicam que tamim sugere a completude, sinceridade, maturidade espiritual, uma integridade de caráter mesmo, que contrastava demais com a bagunça ao redor. Não é que Noé não pecasse, mas a vida dele era fundamentalmente alinhada com Deus. E a expressão andava com Deus lembra de Enoque, né? Indica essa relação próxima de obediência, de comunhão. O ponto aqui não é só que Noé era bonzinho, é que a justiça e a integridade dele vinham de uma fidelidade na relação com Deus. Uma integridade moral que fez dele a pessoa certa para o plano de Deus de preservar a vida no meio do caos. E é para esse homem que Deus revela tudo, o plano do juízo e da salvação, e dá instruções super detalhadas para construir a arca. Está lá em Gênesis 6, 13 a 16. O motivo é claro, a terra estava corrompida, cheia de violência, as especificações são impressionantes, madeira de gofer talvez se preste, calafetada com betume, e o tamanho, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Os comentários fazem a conta, dá mais ou menos 140 metros de comprimento, por 23 de largura e 14 de altura. É um navio gigantesco. A madeira de gofer, não se tem certeza absoluta, mas cipreste é uma boa aposta. Era resistente à água. O betume era essencial, um selante natural para não entrar água. E a estrutura interna, 3 andares, uma porta na lateral e aquela abertura em cima, o tzohar, também é detalhada. Os comentários até mencionam que tem uma certa dúvida sobre o que era exatamente esse tzohar. Uma janela só? Várias. Uma abertura comprida perto do teto para entrar luz e ar. A precisão das ordens mostra o tamanho e a seriedade da tarefa, né? E as fontes que a gente está usando, elas comparam essa história com outras de dilúvio do mundo antigo, tipo a epopeia de Gilgamesh, certo? O que elas destacam nessa comparação? Sim. Os estudos bíblicos costumam fazer isso. Eles reconhecem que existiam outras histórias de dilúvio ali no Oriente Médio Antigo. A de Gilgamesh da Mesopotâmia é a mais famosa. E tem semelhanças gerais, não dá para negar. Um dilúvio terrível mandado pelos deuses, um herói que constrói um barco seguindo instruções divinas, salva gente e animais, o barco para numa montanha. Só que os comentários também são rápidos em apontar as diferenças, que são cruciais, e mostram a singularidade da história bíblica. Por exemplo, o formato da arca. Em Gênesis, é retangular estável. Em Gilgamesh, é um cubo, talvez meio instável. E mais importante ainda, a motivação dos deuses. Em Gênesis, o dilúvio é juízo moral contra o pecado, a violência, mas também é um ato de graça, de preservação, com uma aliança com Noé. Já nos mitos da Mesopotâmia, os deuses parecem mais, caprichosos ou irritados com o barulho que os humanos faziam. E a arca da Bíblia foi feita para buiar, para sobreviver, não para navegar ativamente. Entendi. Essa comparação ajuda a situar. Agora, outra questão gigante que as fontes discutem é: até onde foi esse dilúvio? Foi global? Cobriu o planeta todo? Ou foi uma enchente imensa, mas numa região específica? O versículo 17 usa uma linguagem bem forte. Porque vou trazer o dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Parece que fala de tudo mesmo. Sem dúvida. Essa linguagem universal, toda a carne, debaixo de todo o céu, tudo que há na terra, é a base principal para a interpretação tradicional de um dilúvio global. E essa visão está lá, bem apresentada e defendida por muitos comentaristas que as nossas fontes citam. Só que as mesmas fontes também mostram a outra perspectiva. A de um dilúvio local ou regional, mas ainda assim, catastrófico, gigantesco. Essa visão também é defendida por estudiosos sérios, inclusive dentro da tradição evangélica. Os argumentos que eles usam incluem a ideia de que termos como toda a terra, Kol Haaretz,
em outros lugares da Bíblia, podem significar só o mundo conhecido ali por eles, ou a região importante para a história. Apontam também para as dificuldades que a gente pode imaginar, logísticas, geológicas, para uma água que cobrisse literalmente o Everest, por exemplo. Essa leitura sugere um dilúvio devastador na Mesopotâmia, ou onde a humanidade da época estava concentrada, cumprindo o objetivo de Deus de julgar o pecado ali. Então, resumindo, as Bíblias de estudo mostram um leque de interpretações sobre a extensão do dilúvio. Apresentam os argumentos de cada lado, mas sem necessariamente bater o martelo numa resposta final. Exatamente isso. Elas funcionam como guias mesmo, mapeando as posições teológicas, as questões de interpretação, reconhecem que essas diferentes abordagens existem, tanto na fé quanto na academia. E se a gente pensar bem, lidar com essas tensões, com leituras diferentes, faz parte de estudar o texto a sério, né? Entendido. Bom, e além de construir a arca, Deus faz a aliança dele com Noé, no verso 18, e manda levar a família, esposa, filhos, noras e os animais. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, diz o verso 19. E claro, tinha que estocar comida para todo mundo lá dentro. Esse é um ponto centralíssimo. Preservar a vida no meio do juízo. A aliança com Noé é essa garantia de que a história continua. A arca vira um microcosmo da criação. Um lugar seguro para garantir que a vida, humana e animal, pudesse recomeçar depois da catástrofe. E a inclusão clara dos animais, segundo as suas espécies, mostra que o cuidado de Deus não era só com o ser humano, era com toda a criação. É um lembrete de que o plano de Deus envolve o ecossistema inteiro. E o capítulo termina com uma frase curta, mas, nossa, muito poderosa, sobre a resposta de Noé para essa tarefa gigantesca, para essa revelação toda. O versículo 22. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe ordenara, assim ele fez. Mostra a fé e a obediência dele que eram inabaláveis. Pensa bem, recebeu uma ordem que desafiava toda a lógica humana, construiu um navio enorme em terra seca para fugir de uma chuva que nunca tinha acontecido daquele jeito. E ainda ouviu um anúncio de uma destruição quase total. A resposta de Noé foi agir. Uma obediência completa, precisa, conforme tudo que Deus lhe ordenara. Ele virou modelo da fé que se traduz em ação, da confiança na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece assustador e o futuro é incerto. Puxa. Recapitulando rapidinho o nosso passeio por Gênesis 6, com a ajuda das Bíblias de estudo, a gente viu a corrupção humana crescendo, entristecendo a Deus, exploramos o mistério dos filhos de Deus, das filhas dos homens, dos nefilins, vendo as interpretações, anjos, linhagens, reis tiranos, refletimos sobre a dor de Deus, a decisão pelo dilúvio, encontramos Noé, o justo, o íntegro, que achou graça. Detalhamos a construção da arca, o tamanho, o objetivo de preservar. E consideramos as visões sobre a extensão do dilúvio, global ou local. E fechamos com a obediência incrível de Noé. E aí? Qual o grande recado que a gente tira disso tudo? Olha, essa nossa conversa mostra como o Gênesis 6 é profundo e às vezes até meio áspero, né? O texto não foge de temas difíceis, a radicalidade do pecado, a realidade do juízo de Deus e até a expressão da dor divina. As fontes que a gente usou ajudam a gente a navegar nessa complexidade toda, principalmente nessas figuras misteriosas como os filhos de Deus e os nefilins. Mostram que nem sempre tem resposta fácil, nem consenso. E isso levanta uma questão importante, eu acho. Como que essas histórias tão antigas, com coisas tão desafiadoras e leituras tão diferentes, ainda mexem com a gente hoje? Talvez o ponto central não seja decifrar cada detalhe arqueológico ou textual, sabe? Mas sim encarar as tensões que o capítulo escancara. A tensão entre a justiça de Deus, que é implacável, e a misericórdia dele que salva, entre a nossa liberdade e a nossa responsabilidade, e a natureza da fé que a gente precisa para, como Noé, andar com Deus, para construir nossas arcas de integridade, de esperança, num mundo que muitas vezes ainda é marcado por violência e corrupção.
Fica aí a provocação. O que mais nessa história de Noé, ou mesmo só nesse capítulo 6, ressoa mais forte com as nossas buscas hoje? Por sentido, por justiça, por fé.